E aí, pessoal, como é que vai? Vamos então agora encerrar o nosso último tutorial sobre single point utilizando o Orca 3.03. Bom, esse provavelmente vai ser um vídeo bem curto, provavelmente eu consigo tratar desse assunto rápido e até sem fazer tantos cálculos e sem embromar tanto quanto no último vídeo sobre single point, em que nós falamos sobre a ionização do neônio. Nós ainda vamos falar sobre single point e mostrar mais uma aplicação prática e interessante do cálculo single point, que, como eu disse, é, na verdade, um dos cálculos mais simples que se pode obter quando você está trabalhando com química computacional. Então, eu vou começar apresentando para vocês um problema real que me apareceu enquanto eu estava trabalhando com alguns colegas no laboratório. Bom, esse colega tinha uma estrutura na qual ele estava trabalhando e ele conhecia a estrutura da molécula. Só que existiam duas possibilidades igualmente plausíveis para a existência dessa molécula. Vou mostrar um exemplo para vocês. Nós temos aqui duas moléculas e as duas sofrem aquele chamado equilíbrio cetoenólico. São tautômeros cetoenólicos. Isso significa que essa estrutura contendo uma cetona e essa estrutura contendo um enol são igualmente plausíveis. Na verdade, elas sofrem esse equilíbrio entre uma estrutura e a outra. Elas ficam transitando entre uma e outra estrutura. Esse colega tinha uma estrutura contendo nitrogênio em que poderia acontecer o mesmo caso que a gente está vendo nesse equilíbrio cetoenólico. A gente tem aqui essa cetona com a carbonila e nós temos um hidrogênio ligado à carbonila. Acontece que o equilíbrio cetoenólico diz para a gente que as diferenças energéticas entre essas duas estruturas são muito pequenas. Tanto é que uma se interconverte na outra, dependendo de qual é o meio em que elas se encontram. De fato, a diferença de energia entre uma estrutura e a outra é tão pequena que essa reação pode ser catalisada tanto por ácido quanto por base, e o resultado acaba sempre sendo a presença das duas estruturas numa proporção de quase 50% entre uma e a outra. O meu colega, que tinha essa estrutura que também era plausível contendo hidrogênio e sem hidrogênio, precisava determinar qual era a estrutura que ele tinha realmente no meio reacional dele, porque os resultados acabaram sendo ambíguos. E para acabar com esse impasse, uma das formas mais simples de determinar qual estrutura ele tinha seria fazer um cálculo computacional, e para isso ele pediu a minha ajuda. Então o que eu fiz foi, desenhei a molécula dele, fiz a modelagem estrutural e fiz um single point para a estrutura sem hidrogênio e para a estrutura com hidrogênio. E é exatamente isso que nós vamos fazer para medir a diferença de energia no nosso equilíbrio cetoenólico do exemplo aqui que eu separei para vocês. Então nós temos as duas estruturas na forma ceto, essa aqui, e a mesma estrutura na forma enólica, aqui. Eu aproveito esse momento em que vocês estão vendo a estrutura para dar uma dica extremamente importante. Quando você trabalha com cálculo de single point, vamos olhar o nosso input. O input é muito simples, vocês viram esse tipo de input sendo feito no nosso vídeo anterior. Então, SP single point, nós estamos utilizando o funcional B3Lip, com 4 núcleos do meu processador, e utilizando a base DF2 SVP.
A gente está lidando com uma estrutura orgânica que não tem nenhum elétron desemparelhado, então a multiplicidade é 1 e a estrutura não contém nenhuma carga. E aqui nós temos as coordenadas dos nossos átomos, que fazem parte da estrutura. Só que eu não tinha essa estrutura antes. Isso significa que eu desenhei a estrutura utilizando o Avogadro, software que já é um velho conhecido nosso. Então o que eu fiz foi desenhei a estrutura bem rápido, né? Oxigênio. Fiz uma rápida otimização geométrica. Mais uma, para garantir a minimização da energia. Tá, nós temos aqui uma estrutura que já é meio caminho para que nós possamos começar o nosso cálculo. Eu fiz isso para outra estrutura na forma enólica também. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando eu vou fazer o cálculo do meu single point, essas coordenadas que eu tenho para vocês aqui são de uma estrutura que passou por uma otimização geométrica. Ou seja, eu não inventei essas coordenadas. Na verdade, eu fiz antes de trazer para vocês a estrutura, essa estrutura aqui, eu fiz uma otimização geométrica para que ela fosse apresentável para vocês nesse vídeo. Ou seja, eu tive um trabalho antes de mostrar para vocês esse cálculo de single point. O que eu quero dizer de importante quando você fizer um single point é que a otimização geométrica e o single point devem seguir o mesmo nível de teoria. Se você fez a otimização geométrica usando B3LYP com a base dF2SVP, quando você fizer o single point, também deve utilizar o funcional B3LYP com o dF2SVP. Por que isso é importante? Vamos voltar para a nossa estrutura aqui em 3D. Então, eu otimizei toda essa estrutura para depois, a partir dela, calcular as energias de single point. Porque eu queria que a minha geometria fosse o mais próximo do real possível. Vocês sabem que quando você desenha a estrutura na mão, igual eu fiz aqui no Avogadro, essa não é uma estrutura próximo do real. É uma aproximação feita utilizando campos de força de mecânica molecular. Ou seja, essas ligações aqui são simplesmente avaliadas como se fossem bolas presas por molas, cargas presas por molas. Isso dá uma boa aproximação da estrutura, mas não diz nada sobre a posição dos elétrons. Então, para que eu tivesse uma estrutura apresentável, eu peguei aquela aproximação e fiz a otimização geométrica para obter essa estrutura aqui. E essa estrutura foi a que eu utilizei para calcular o meu single point. Então, se eu fiz a otimização geométrica antes com B3LYP, com a base dF2SVP, eu preciso fazer o single point também obedecendo o uso do B3LYP e da base dF2SVP. Por quê? Quando a gente trabalha com o método DFT, o importante é a densidade eletrônica. Você sabe que quando você fez o cálculo utilizando esse nível de teoria aqui, B3LYP, dF2SVP, a densidade eletrônica obedecia às equações apresentadas por esse método com essa base. Ou seja, a posição dos elétrons, a densidade eletrônica, tudo isso foi gerado pela resolução das equações de Schrödinger utilizando esse funcional com aquela base. Se você trocar alguma coisa, você não pode garantir que as representações serão idênticas. Você não pode garantir que, por exemplo,
se eu otimizei minha geometria com B3Lip e depois eu decidisse fazer o single point com outro funcional, por exemplo, PBE, o PBE entende a densidade eletrônica de um jeito e o B3Lip entende a densidade eletrônica de outro jeito. Então, esses funcionais poderiam dar resultados que são discrepantes entre si. Então, para resumir a ópera, se você tem uma geometria que foi obtida com B3Lip, você deve de preferência fazer todos os outros cálculos que você quiser no mesmo nível de teoria, de preferência com a mesma base, porque assim você garante que os seus resultados serão obtidos com níveis de teoria consistentes. Ok? Eu prometi que não ia perder muito tempo falando demais, mas acabei fazendo isso. Mas essa é uma dica muito importante. Então, sempre seja consistente ao seu nível de teoria. Não fique trocando. Se você começou com B3Lip, termine todos os seus cálculos com B3Lip. Se você utilizou uma base, termine todos os seus cálculos com a mesma base. Respeite o nível de teoria sempre. A gente vai aprender umas outras técnicas depois em que você pode mudar, mas isso fica para vídeos que virão mais tarde, né? Então, qual é a nossa tarefa aqui? Nossa tarefa é determinar a diferença de energia entre a forma ceto e a forma enólica do nosso composto orgânico. As estruturas foram otimizadas geometricamente antes para que eu pudesse mostrar para vocês o cálculo. Então aqui nós temos as coordenadas para a estrutura ceto e para a estrutura enólica. O que eu fiz esses cálculos utilizando o Orca, daquele jeito que vocês já estão acostumados, utilizando o Windows PowerShell, cd, c:/orca, orca.exe, lendo, salvei meu arquivo, salvei previamente, né? Vocês observem o nome aqui, keto.imp. Então, keto.imp, salvando ali os resultados em keto.out. Fazendo os cálculos. Eu então espero obter o resultado de single point para essa estrutura. E com base nisso eu posso então descobrir qual é a energia potencial contida nessa molécula e depois comparar com a estrutura enólica. Desculpem, aqui. A estrutura enólica. Acontece que esse cálculo já foi feito. Eu posso passar direto para os resultados para vocês. Bom, a forma ceto da minha estrutura, ela teve um single point total de menos 271,58 Hartrees. E a minha forma enólica teve uma energia potencial, a energia single point final, de menos 271,56 Hartrees. Eu posso então comparar essas duas energias. A energia da forma ceto e a energia da forma enólica. Vamos lá então comparar uma com a outra. Só copio e colo para referência de vocês, para que não fique tão confuso. Agora eu copio aqui a forma enólica. O que nós já podemos ver é que a forma ceto foi um pouco mais estável do que a forma enólica, mas não por muito. Observem que a diferença entre a forma ceto e a forma enólica, ela tem pouquíssima diferença de energia. Eu poderia, por exemplo, calcular qual é
essa diferença entre as duas formas, fazendo essa menos aquela. A forma ceto menos a forma enólica. Vamos então ver quanto é essa diferença. É realmente um valor muito pequeno, menos 0.0199 Hartrees. Vamos utilizar o GabiEdit para colocar isso como eu posso dizer, em uma unidade mais simples de compreender para nós, meros mortais. Em electron-volt, por exemplo, essa diferença de energia é o equivalente a cerca de meio electron-volt. É uma quantidade muito pequena de energia. E para que vocês tenham uma ideia de quão pequena é essa quantidade de energia, eu separei aqui alguns valores. Por exemplo, esse. Um fóton de luz tem de 1.5 a 3.5 electron-volts. Ou seja, um simples fóton pouco energético é 3 vezes mais energético do que a diferença de energia entre a forma ceto e a forma enólica. A gente sabe que quando nós colocamos NaCl na água, ele prontamente se ioniza em Na+, e Cl-. É o cloreto de sódio, o sal de cozinha. A energia para que essa ionização aconteça é de apenas 4.2 electron-volts. E ainda assim, a diferença entre as duas formas... Tem um cachorro latindo aqui. Acabou? Ou ainda tem mais latidos? Pronto, vamos então continuar. Então, a diferença energética entre a forma ceto e a forma enólica é de meio electron-volt. Um fóton tem cerca de 3 vezes mais energia do que isso. Então isso explica para mim por que essas duas formas são, na verdade, interconvertíveis entre uma e outra. Porque não existe mesmo uma preferência entre uma forma e outra. Porque a barreira de energia entre as duas é mesmo muito pequena. Isso faz com que a transição da forma ceto para a forma enólica seja praticamente espontânea. Porque a energia para que isso aconteça é muito pequena e assim uma forma pode se interconverter na outra. Então, vamos olhar de novo aqui. Apesar de nós sabermos que a diferença de energia é muito pequena entre a forma ceto e a forma enólica, nós também podemos afirmar uma outra coisa. A forma ceto vai ter uma pequena prevalecência sobre a forma enólica. Uma diferença de apenas meio electron-volt de energia, o que não é, na verdade, nada tão considerável assim. Mas, se nós fôssemos colocar estatisticamente numa balança qual forma é a preferencial, por exemplo, em meio aquoso, nós veríamos que a forma ceto seria ligeiramente mais presente do que a forma enólica. Então, o nosso equilíbrio acaba se deslocando bem pouco aqui para a esquerda, favorecendo a nossa forma ceto. Com isso, nós conseguimos utilizar o método DFT num simples cálculo de single point que não demora mais do que alguns segundos para determinar qual é a forma preferencial de uma estrutura, num caso em que as duas estruturas são plausíveis. Eu consegui descobrir, então, que o meu equilíbrio fica um pouco mais deslocado para a esquerda e que essa é a forma preferencial do meu composto, da minha molécula. Ok? Para que vocês saibam, o meu amigo conseguiu, sim,
acabar com o impasse em que ele estava, comparando que a estrutura dele, no caso, a estrutura mais estável era também a que não tinha o hidrogênio. Então é isso. Eu acho que dá para nós encerrarmos o assunto de single point com esse vídeo, porque já dá uma boa ideia do que pode ser feito com simplesmente os dados da energia potencial contida na molécula. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas, basta perguntar nos comentários. Eu sempre leio e sempre respondo na medida do possível. Ok? Então, um abraço e até a próxima.